Olá, pessoas! Eu sou Natasha Henneman, este é o Redemoinhando, sejam bem-vindos. Hoje eu vim comentar com vocês leituras maravilhosas que eu finalizei no mês de outubro de 2024, começando pelo Nada Digo de Ti Quem Te Não Veja, da Eliana Alves Cruz, pela editora Palas. Esse foi um livro do Piquenique Literário e é mais um livro, um romance histórico escrito pela Eliana Alves Cruz, uma autora do Rio de Janeiro que é jornalista. E a pesquisa histórica dessa mulher é incrível, assim. Esse livro parece um novelão de época. Alguém no grupo do Piquenique Literário falou isso e eu concordei. Nós acompanhamos a história do Felipe, que é um moço branco de elite e que está noivo de uma moça branca também chamada Cianinha. Mas no fundo, o que realmente dá alegria para ele, quem ele realmente ama, é a Vitória, que é uma travesti preta ex-escravizada, conseguiu sua libertação com seus atributos, assim, sua inteligência, sua capacidade de negociação. E a história vai mergulhar nesse rolo todo que vai acontecer a partir desses sentimentos ambíguos, dessas convenções sociais da época, se passa no Brasil, né? E além disso, para piorar a história, vem de Portugal um inquisidor, um padre, para investigar os pecados aqui nos trópicos. Ele vai atrás de ouro nas Minas Gerais também, junto com o Felipe. Então, a Eliana Alves Cruz consegue trazer coisas que a gente estuda na escola de um jeito abstrato, mas ela consegue trazer na prática por meio desses personagens. Muito do que acontecia nas Minas Gerais, as formas de resistência das pessoas negras escravizadas e das recém-libertas também. Ela fala, por exemplo, das ordenações filipinas, que foram leis que vigoraram por muito tempo no Brasil. E aí você consegue perceber que ela beneficiava sempre alguém e prejudicava sempre alguém, essas leis, né? Ou seja, que a justiça também nunca é neutra. É um livro maravilhoso, muito bem escrito, fino. Eu gostei muito disso. É um livro que não enrola. Às vezes, quando o livro é muito grande, eu acho que a chance dele se perder no meio da história é grande, e não é o caso. Então leiam Eliana Alves Cruz e leiam Nada Digo de Ti Quem Te Não Veja. A gente esbarrei aqui na câmera, vai ficar um pouquinho diferente o enquadramento. Também li Galileu e a Nova Física, de Pablo Rubem Mariconda e de Júlio Vasconcelos, pela editora Ciência Estúdia. Esse livro é uma biografia filosófico-científica do Galileu, que é um dos filósofos que eu trato com os meus alunos lá na escola. Eu tô tentando achar uma imagem e não tô conseguindo aqui, como ilustração para vocês verem. E eu resolvi pegar essa biografia para ver se me trazia alguma novidade. E novidade não trouxe, porque eu já falo sobre Galileu há anos, eu faço essa pesquisa, mas é um livro que consegue reunir muito bem todas as contribuições do Galileu, o contexto histórico no qual ele viveu. É um livro que pode ser um pouquinho técnico ali na linguagem, porque ele tem o propósito de ser acadêmico. Um dos autores é filósofo e o outro é físico, o que vem bem a calhar, porque são exatamente esses dois aspectos que são os que tornaram o Galileu um cientista tão importante, tão fundamental. E confesso que nas partes de física eu li por cima, assim, eu não fiquei em cima tentando entender, porque o que mais me interessava era a parte filosófica. Porque, na verdade, o Galileu foi um dos maiores contribuidores, aliás, um dos primeiros contribuidores para a montagem do método científico moderno. E estou mostrando aqui para vocês que o livro tem várias imagens, a letra é grande, né? A fonte que eles escolheram, a margem é boa para quem quiser anotar. Então, vale muito a pena a leitura quem se interessa pela vida do Galileu. E eu resolvi pegar um outro livro a partir de uma conversa que uma amiga minha teve comigo, Carolina Scheidecker. Carol falou sobre as Olimpíadas de uma forma muito positiva, e eu lembrei que eu tinha esse livro, Esforços Olímpicos, de Annelise Schen, pela editora Todavia, com tradução de Rogério W. Galindo. E aí eu li esse livro, eu acho que para mim foi no momento certo. Não teve tanto a ver com a conversa que eu tive com a Carol, porque esse livro ele é muito, muito melancólico, às vezes até mórbido, assim, tem muita acidez, às vezes até um humor ácido. Mas tudo isso me agradou muito. Eu acho um tom que combinou bastante com o que a protagonista está vivendo aqui no livro. Inicialmente eu achei que era um livro de não ficção, uma espécie de ensaio da própria Annelise Schen. Na verdade, é um livro de ficção, romance,
em que a protagonista já foi nadadora na época da adolescência dela, uma nadadora de ponta, mas abandonou isso e agora ela é uma grande acadêmica, ela é uma pesquisadora da área do esporte, só que agora ela lida com coisas muito características da vida acadêmica, e ela faz essas conexões entre o esporte de ponta e a vida acadêmica. E tem mais um fator adicionado aqui na história, que ela recebe a ligação num determinado dia de que um grande amigo dela, próximo, mas que mora em outro lugar, se eu não me engano, até foi um rolo dela, assim, amoroso, tirou a própria vida. E ela vai ficar fazendo analogias disso com a vida acadêmica, com a pressão extrema que se sofre na vida acadêmica e com os esportistas de ponta. Ela vai ficar permeando essas reflexões sobre a vida, a morte, o sucesso, o fracasso, a obsessão por perfeição e por quebrar limites. Então, eu achei um livro sensacional. Ouço pouca gente falar sobre ele e recomendo demais. A Assombração na Casa da Colina, da Shirley Jackson, publicado pela Suma e traduzido por Deborah Landsberg. Esse livro é de mistério, é um livro de mais ou menos horror ou terror, agora estou me confundindo, mas é um livro com essa pegada mais sombria, mais misteriosa, em que a gente acompanha um doutor chamado Dr. Montag, que resolve alugar a Casa da Colina, que é considerada uma casa mal assombrada, e junto com ele quer fazer alguns experimentos, então ele chama mais 3 pessoas, mais algumas pessoas, mas só 3 aceitam o convite, e essas pessoas já passaram por experiências sobrenaturais no passado. Então ele quer ver como é que essas pessoas reagem à Casa da Colina. Eu achei as descrições muito bem feitas da casa. A casa ela é sempre descrita de um jeito... ele fala muito que é repugnante, que é odiosa, a própria arquitetura da casa, tudo que acontece ali dentro é uma ideia de repulsa mesmo. E se por um lado eu gostei dessa descrição, por outro lado eu acho que a Shirley Jackson perdeu um pouco a oportunidade de deixar coisas para a imaginação do leitor, assim, de não explicitar tanto o que a casa é na percepção que ela causa. Então eu acho que ao mesmo tempo é uma força e uma fraqueza do livro. A personagem Eleanor, que a gente acompanha sempre o ponto de vista da Eleanor, que é uma dessas convidadas, ela é muito bem construída também. Você já percebe que desde o início, desde antes dela chegar na casa, ela tem uma imaginação muito vívida e isso acaba influenciando, talvez ou não, a gente não sabe, e na forma que ela vai vivenciar essa estadia. Eles vão ficar um verão inteiro ali na Casa da Colina. E eu gostei muito da leitura. Esse foi um que eu dei 5 estrelas assim que eu terminei. Aí, passando um pouquinho de tempo, eu reduzi para 4,5 estrelas. Então, ainda assim, foi uma excelente leitura. Mas as 5 estrelas, depois de eu digerir um pouquinho a história, eu resolvi baixar um pouquinho. Foi a minha leitura de Halloween. Todo ano eu tento fazer uma, pelo menos no mês de outubro. E faz parte dos meus 40 livros para ler antes dos 40. E esse aqui também faz parte do projeto 40 livros para ler antes dos 40, nesse caso de não ficção. O livro O Acontecimento, da Annie Ernaux, pela editora Fósforo, tradução de Isadora de Araújo Pontes. É um livro bem curtinho, como são todos os da Annie Ernaux. Esse tem 74 páginas e conta a história... na verdade, conta as memórias da Annie Ernaux. Os livros dela sempre são autobiográficos, fragmentos autobiográficos ou de memórias que ela tem. E fala sobre um período em que ela tinha 23 anos de idade, em 1963, e ela estava na faculdade e engravidou sem desejar. E o livro conta a peregrinação dela por querer tirar essa gravidez, e toda a angústia pela qual ela passa nessa busca, porque ela tem certeza que ela não quer ter esse bebê, e nada assegura a ela esse direito de não querer, né? E hoje em dia na França isso é garantido por lei, inclusive na Constituição. Então é um livro super corajoso sobre um tema tabu,
bem direto ao ponto. A Annie Ernaux não tem firulas na hora de escrever as coisas, inclusive tem cenas bem gráficas aqui no livro. Eu não recomendo se você estiver num momento bem delicado ou se esse tema for delicado para você, algo que te incomoda bastante. Eu achei um livro espetacular, o melhor que eu já li da Annie Ernaux. Tudo bem que eu acho que eu já li, é o segundo que eu tô lendo. O outro eu gostei, que foi O Lugar, mas esse aqui ganhou meu coração livraço. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado das minhas leituras do mês de outubro de 2024. Eu acho que foi o meu melhor mês de leituras desse ano. Só livros, assim, que explodiram a minha cabeça. Tantos de ficção quanto de não ficção. Não esquece de deixar um joinha pra mim, ou um coração, e um comentário também, que eu vou adorar responder. Um beijo, até o próximo. Tchau!